E para completar, e a gente já está terminando, o último ponto é libertação. Depois que a gente passa por a experiência, e depois que a gente tem essa revelação do Messias, começa um processo na nossa vida. Ao termos a experiência e a revelação do Cristo, inicia-se o processo de libertação de um padrão terreno, aquele que a gente aprendeu desde criancinha, para uma passagem para um padrão divino, um padrão onde o Cristo está. Então, quando a gente vê a vida de Maria Madalena, principalmente a vida de Paulo, que tem mais relatos, o que a gente vê é uma liderança do Espírito Santo nessas vidas. E a liderança do Espírito Santo faz com que a gente consiga caminhar nesse processo de libertação. Mas libertação do quê? Do que você está correndo? Não estou entendendo o que você está falando. Eu tenho que ser liberto do quê, gente? Você já fez essa pergunta? Às vezes eu fazia essa pergunta quando eu não entendia. Libertação do quê? O que eu tenho que ser liberta? Gente, não sei se vocês sabem, mas quando a gente começa a ler as Escrituras e a gente começa a encucar a palavra de Deus, e a gente começa a ficar na confusão mental, a tecer o paralelo, falar isso não faz sentido, a gente começa a ser transformado pelo Espírito Santo, e algumas coisas que tinham sentido, que faziam sentido, até porque, como Paulo, a gente foi ensinado naquele padrão, passa a não ter mais sentido. E quando, de repente, ali, está todo mundo conversando sobre um determinado assunto, julgando determinada pessoa, e você entra na roda da conversa, e de repente aquilo passa a não fazer mais sentido para você, porque você começa a se perceber falando da vida de uma pessoa que não está presente, e que aquilo não vai trazer nenhum benefício para aquela pessoa. Esse é um dos processos de libertação. Do quê? Porque o padrão é falar. Ah, mas não estou falando nada, estou falando de fatos. Ok, mas o que isso está gerando? Quando você tem uma discussão com o seu marido, não sei se alguém aqui discute com o marido, a gente discute, né, Clê? Às vezes. E aí, quando a gente discute, e que eu quero, e eu sei que eu estou com a razão, quantos aqui têm razão? E aí você deixa a sua razão para pedir perdão, começa um processo de libertação, não é verdade? É. Entende? Quando você decide ir para um lugar com a sua família, e de repente você vai orar, e muda tudo o roteiro daquilo que você tinha pensado, porque Deus tem informação e você quer seguir o Espírito Santo, começa aí. Está aí um processo de libertação. Quando você é ofendido, quantos aqui já foram ofendidos por alguém na vida? Quantos aqui estão bravos com alguém hoje? Não precisa pôr a mão, né? Ninguém vai levantar a mão. Ninguém vai levantar, né? A gente sempre está bravo com alguém. Quando a gente começa a orar para Deus abençoar de verdade esta pessoa que nos causou dano, começa aí tá um processo de libertação. Entende? O padrão não é esse. Então, é difícil para a gente, extremamente difícil, porque o padrão é fazer o que todo mundo faz. E está todo mundo te apoiando. Vai falar de um problema seu, de repente, né, de casamento, alguma situação, uma situação ruim ali.
Dependendo com quem você falar, de 10 pessoas, 9 vai falar para você separar. Verdade ou não é? Porque é mais fácil, é muito difícil, gente. Esse negócio de casamento é difícil. Eu imagino o Cleiton. Para ele deve ser bem difícil. Eu não sou fácil. Não pode, já é para até o final da vida. Não pode mais largar. Mas, nesse processo do casamento, Deus vai transformando a gente também. Deus usa o próprio casamento para transformar a gente. Às vezes, na relação pai e filho. Bom, então, esse processo de libertação é o que a gente vai passando ao longo da vida. Para quê? Para que o amor de Deus cresça e que a cada dia você consiga vivenciar o Cristo na tua vida. E aí sim, sair do nada de Madalena, sair do vazio de Madalena, experimentar a real felicidade que não depende de situação, que não é autoajuda, é uma verdade. Amém? Então, o meu desejo hoje, se você pudesse levantar, a gente vai orar agora, é que você reflita em que processo que você está. De repente, você ainda não teve experiência com o Cristo e ainda está aqui como eu em alguns momentos, dizendo o que eu estou fazendo aqui. De repente, você ficou se cobrando na pregação de domingo passado, Senhor, eu não quero dar a sobra, eu quero te adorar. E mesmo que você queira, ainda é um peso vir à igreja, é um peso ajudar no ministério, é um peso. A adoração, ela é espontânea, a gente está aqui por agradecimento. Então, se isso é uma realidade, vamos orar. E se você ainda já teve a experiência, tem a revelação do Messias, mas está patinando nesse processo de libertação, você está há 10, 15 anos na igreja e você não consegue ver uma evolução, porque a palavra vem, a preocupação tira essa palavra do teu coração e você não consegue prosseguir, você não consegue ver mudança de caráter. As boas novas que eu trago hoje é que o mais interessado que tudo isso aconteça é o Cristo. Então não se preocupe, ore a Deus e busque a Deus. Porque muitas vezes eu já fiz coisas para eu tentar estar mais perto de Deus. E que eu vejo que no passado não fazia sentido, porque era muita disciplina da minha parte para querer algo. Hoje eu aprendi algo que eu quero compartilhar com vocês. Gente, é na oração que a gente encontra o Cristo. E tudo aquilo que Ele está pronto para fazer na sua vida, vai acontecer. E o canal de tudo isso é a oração. Não se preocupe em dar sobra ou adorar. Não se preocupe com nada disso, porque não é um esforço seu. É o Espírito Santo transformando a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer, Silmara? Buscar o Espírito Santo. Como que eu encontro o Espírito Santo? Orando, louvando. Então, feche os seus olhos, vamos orar.